Aleluia, Jesus. Quero dizer para os irmãos que esse momento é um momento que eu gostaria que durasse. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as Bíblias aí em Marcos capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem, vamos orar também? Senhor Deus, Pai, eu coloco em Sua presença, Senhor, e peço que o Senhor venha, Pai querido, ungir a minha mente, a minha boca, Senhor, para transmitir a mensagem a qual o Senhor tem para a igreja. E unge também, Senhor, a mente e os ouvidos dos irmãos, para que eles tenham um entendimento da Sua palavra, de acordo com o que o Senhor deseja para nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra é do Senhor e não é minha. Amém? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: está preparado? Preparado. Glória a Deus. É só essa que eu vou ficar falando isso toda hora. É só essa vez. Só essa vez. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos, em nome de Jesus, quem que se compromete a prestar bastante atenção nessa mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também me comprometo, em nome de Jesus, a transmitir o máximo daquilo que o Senhor tem falado comigo. Amém? Amém. Acharam Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. É um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor pelos irmãos. Então eu vou me ater a algumas partes para não tomar muito tempo, amém? Vamos ler a partir do versículo. Mudei de ler. Diz assim a palavra do Senhor: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e nem podiam subjugar. Andava sempre dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não nos atormente. Pois Jesus dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondendo, ele disse: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali, apacentando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um
despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade pelo campo. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. E indo ter com Jesus, viram o que era endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém. Só até irmãos. Glória a Deus. É uma leitura extensa, mas necessária. Eu ia ler só algumas partes, mas decidi ler. Amém? Irmãos, só para nós nos contextualizar, essa cidade de Gadara era uma cidade que ficava do outro lado, né? Algumas versões bíblicas falam do outro lado do mar ou do outro lado do lago, mas era um canal, né? E ficava do outro lado desse canal. E junto com essa cidade tinha um grupo de outras cidades que era conhecida como Decapópolis, que são 10 cidades. É um grupo de 10 cidades, mais a cidade de Gadara. Nesse lugar, irmãos, as pessoas estavam entregues à soberba, à ganância, à perversidade e ao pecado. Nesse lugar, as pessoas não queriam saber de Deus e nem de Jesus. Esse homem que estava possesso de demônios, as pessoas tentaram prendê-lo, tentaram até talvez matá-lo, mas estas tentativas não foram tentativas por preocupação com aquele homem, mas estas tentativas foram por preocupação com os negócios deles. Porque quem é que quer ir numa cidade que tem um cara que consegue quebrar corrente com as mãos, quebrar espinhos com as mãos, e fica gritando, andando para lá e para cá? Então as pessoas tinham medo dele. E isso, de certa forma, atrapalhava os negócios dele. Irmãos, uma coisa muito interessante que eu convido os irmãos a meditar também essa noite é demônios. E neste caso aqui, e hoje nós podemos observar coisas parecidas. Os demônios, os espíritos malignos, eles são extremamente territoriais. Então, os demônios que estavam dominando a vida desse homem não era simplesmente a vida daquele homem que eles estavam atormentando, não era só a vida daquele homem que eles estavam destruindo. A intenção e o propósito daquela legião demoníaca era aquela região. É aquela região. Tanto que quando Jesus expulsa os demônios, eles não falam: não nos deixe sair do homem, nós queremos ficar com esse homem. Não, eles falam: não nos expulse desta província, porque eles são territoriais. Eles preferiram sair do homem e entrar até nos animais, nos porcos, mas queriam ficar ali. Hoje, nós podemos observar a mesma coisa. Existem legiões de demônios encarregados de dominar, destruir, confundir regiões. E às vezes, eles dominam pessoas
às vezes eles dominam autoridades, às vezes ele domina homens, mulheres maus, e incitam estes a fazer coisas terríveis e trazer medo para alguns, ganância para outros, perversidade ou maldade para outros. Esse é o trabalhar dessas legiões territoriais. E o interessante, como eu disse, para nós entendermos, precisamos ler bastante. Mas eu convido os irmãos, dever de casa, chegar em casa e você ler o capítulo 3 também, que você vai entender algo. Jesus ele estava pregando para uma grande multidão. E quando termina a pregação, ele entra no barco e fala com os seus discípulos: vamos para o outro lado. Inclusive, alguns barcos seguiram Jesus. E quando eles estão atravessando esse canal para ir até Gadara e encontrar com o gadareno, o que acontece? Uma tempestade torrencial tenta parar-nos. Mas Jesus está como? Dormindo no barco. E os discípulos vêm desesperados abordar Jesus. E aí Jesus ordena que o vento pare, que as ondas cessem, e assim eles terminam de atravessar. Jesus utiliza a sua autoridade espiritual para repreender. Algumas versões dizem que o Senhor repreendeu aquela tempestade. Então, ali já era aquela legião que ele encontrou, já estava tentando impedir que Jesus chegasse até aquele lugar. Mas Jesus chegou. E ainda assim, Jesus chegando, Jesus liberta o gadareno. Liberta aquele homem que estava possesso. E quando os homens daquela cidade voltam, eles temeram quando viram que eles tentaram todas as coisas e não conseguiram. Mas Jesus conseguiu libertar aquele homem. E aí eles mostram tudo que eles têm em seu coração. Aqueles homens, os líderes daquela cidade, os empresários daquela cidade, mostram o que eles tinham no coração deles. Se nós continuarmos lendo, a Bíblia diz que quando eles viram aquele homem curado, eles pegaram e expulsaram Jesus e os discípulos daquela cidade. Ou seja, Jesus, cada vez que ele ia até uma cidade, a Bíblia nos relata que ele ficava 2, às vezes 3 dias pregando naquela cidade. Porém, nesta cidade, nesta região, ele não foi permitido ministrar ali. Ninguém queria aprender, ninguém queria ser curado, ninguém queria ser liberto, ninguém queria ser transformado. Eles queriam que Jesus fosse embora. Expulsaram Jesus da cidade. A única cidade que Jesus entrou e não pregou foi Gadara. Porque eles homens mostraram que eles estavam totalmente contaminados. Mas uma pessoa foi liberta. E aqui eu quero dividir com os irmãos um tema para essa mensagem que Deus me deu, que é o propósito da libertação. Jesus libertou Gadareno, e ele ficou tão grato, tão impressionado com aquilo que Jesus fez na vida dele, porque ele andava pelos sepulcros ali, seminu. Muitas vezes, nós acabamos de ler, ele pegava e se feria com pedras,
Ele tentava tirar a própria vida ali porque não aguentava mais. Ele tinha, atormentando a vida dele, uma legião de demônios. Se a gente vê quantos porcos tinham, 2.000 porcos. Então se tinha, aí toda aquela manada se lançou no mar. No mínimo foi um demônio em cada porco. Então tinha no mínimo 2.000 espíritos malignos atormentando a vida daquele homem. Mas ele foi liberto por Jesus. Glória a Deus. E o sinal dessa libertação, ele foi tão transformado que nada mais fazia sentido para ele. Nada mais importava a não ser seguir Jesus. E ele chega, quando expulsaram Jesus, Jesus falou: não, vocês não querem, eu aqui tudo bem, vou embora. Jesus, quando estava entrando no barco, esse homem, o gadareno, que agora já não é mais um endemoniado, ele vai até Jesus e fala: deixa-me contigo. Ele queria se tornar mais um discípulo, um dos discípulos de Jesus. Ele queria servir a Cristo e estar com Cristo. Mas Jesus disse não. Se nós continuarmos lendo aqui nos próximos versículos, você vai ver. Jesus, no versículo 19, diz para ele: não, volte para sua casa e diga tudo o que o Senhor fez por você. Esta foi a semente. Jesus libertou aquele homem e entregou uma semente. E aquele homem fez o que Jesus mandou. Ele obedeceu a Jesus e voltou rapidamente para sua casa, para os seus familiares. Mas ele não fez só isso. Depois dele falar tudo o que aconteceu e ministrar para aquelas pessoas que o Messias, o Cristo, tinha chegado, que o reino de Deus havia chegado, ele ministra para a sua família, e quando ele ganha ali a sua família, ele não se contenta só com isso. Ele sai e começa a ministrar em toda aquela província, em toda aquela cidade. Terminou aquela cidade, ele foi para a próxima e para a próxima, até ele pregar o Evangelho em toda aquela região conhecida como Decapópolis, que são 10 cidades ali. E ele ganhou muitas e muitas vidas ali. Então, qual é o propósito da libertação? Ou não só da libertação? Qual é o propósito pelo que Deus fez na minha vida? Qual é o propósito de Deus pelo que Ele fez na sua vida? Nós observamos na palavra do Senhor que o propósito de Jesus na libertação do gadareno era pegar aquele homem que era endemoniado, esquecido, ninguém conseguia detê-lo, ninguém conseguia pará-lo, ninguém conseguia libertá-lo, todo mundo já tinha desistido. Ele vivia no cemitério. Cemitério é lugar de quê? De gente morta. Mas ele estava morto ou vivo? Vivo. Ele estava numa situação
deplorável, mas estava vivo. Mas ele foi esquecido entre os mortos. Irmãos, mas Jesus libertou ele com um propósito, que era transformar um homem considerado morto, considerado perdido, em um homem liberto e um homem missionário. Quem andava no barco com Jesus? Os apóstolos, os discípulos. E discípulos significa alunos. E esse homem ele quis ser aluno de Jesus. Mas Jesus, quando liberta ele, Jesus conhecia ele. Porque, assim como o Espírito Santo usa as nossas habilidades, os nossos pontos fortes, o inimigo, quando envia legiões para destruir a sua vida e usar a sua vida para destruir outras, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai usar tudo aquilo que você tem. Então Jesus sabia, aquele homem era um imparável. E assim como ele era imparável para o mal, ele se tornou imparável na ministração do Evangelho. E Jesus sabia. Então ele não, como se Jesus dissesse, você não precisa seguir no barco, você já está pronto. Vai lá e faz. Então ele já não é mais um endemoniado de Gadara, ele é um missionário de Gadara. Glória a Deus. Então, irmãos, quando o Senhor chega, quando Jesus chega em nossas vidas, ou Ele chega na tua casa, Ele chega para trazer transformação, libertação, mas Ele traz junto algo também, uma semente. Jesus libertou o gadareno para que ele se tornasse um agente de libertação para aquela cidade. A intenção de Cristo não era libertar apenas aquele homem. Era sim, mas não só aquele homem. Olha, irmãos, no capítulo 3, Jesus estava pregando para uma multidão. Os discípulos estavam ali do lado dele, impressionados com aquilo. Mas Jesus deixa a multidão e atravessa o mar por um homem. Mas foi um homem que ia fazer a diferença. Então, às vezes, nós nos preocupamos em ver a igreja lotada, e isso é muito bom. Mas se nós precisar, em nome de Jesus, deixar a multidão para ir buscar uma só pessoa que Jesus ama e tem um propósito na vida dela, isso vale muito mais do que as grandes multidões. Porque Jesus mostra aqui no livro de Marcos que a preocupação dele maior é com a qualidade. Quando ele estava lá ensinando para a multidão, ele ensina algumas parábolas. E uma das parábolas é a parábola do semeador. E ele explica exatamente isso a respeito da qualidade ao invés da quantidade. E ele fala aqui: o semeador saiu a semear e foi jogando a semente no caminho. Uma caiu na pedra, uma caiu no espinho, mas só uma semente entre todas caiu em solo fértil. O que Jesus estava ensinando? Tem uma multidão aqui, mas dessa multidão,
Alguns vão ouvir a mensagem e vão entrar aqui e sair daqui. Outros vão ouvir, vão se emocionar. Outros vão ouvir, vai começar a nascer alguma coisa, vai parecer que deu fruto, mas muito rapidamente vai ser sufocado e vai morrer. Mas alguns aqui no meio da multidão vai frutificar, e a semente vai produzir frutos, 1 para 50, para 100 e assim por diante. Então Jesus é como se ele estivesse ali preparando os discípulos para entender o porquê que eles iam atravessar aquele canal, aquele mar, apenas por uma pessoa. Jesus estava atravessando pelo solo fértil. Então, irmãos, para a gente encerrar em nome de Jesus essa mensagem, Jesus curou você para que você se torne agente de cura. Jesus transformou você para que usar você como agente transformador na vida das pessoas. Glória a Deus. Jesus amou você para te usar como manifestação do seu amor. É através da sua vida que Jesus manifesta o amor dele pelas almas. É através da sua vida que Jesus manifesta o amor dele pela igreja. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, por fim, enfrentou aquelas 6 horas daquela sexta-feira e foi crucificado naquela cruz e salvou a sua vida para que você fosse agente de salvação na vida das pessoas. Glória a Deus. Grave isso, irmãos, em sua vida, em seu coração. Existe um propósito para a libertação. Existe um propósito para a salvação. E o propósito da salvação é que nós entremos como irmãos para viver a eternidade junto com o nosso Pai. O propósito da salvação não é para que nós entremos sozinhos. Nós estamos acostumados a dizer que a salvação é individual. Mas eu vou entrar lá sozinho? Não. A salvação é individual, irmãos. Mas tudo que você puder fazer pela salvação de alguém não será inútil. Ah, mas a pessoa não quer. Não tem problema, irmão. A Bíblia diz que, também no livro de Marcos, nessas parábolas que eu estava falando, a Bíblia diz que o semeador saiu ao campo, plantou, e depois que ele plantou, ele faz o quê? Volta para casa e diz. Então o nosso trabalho, nosso compromisso, aleluia, não é com o fruto nem com o crescimento. O nosso compromisso é em levar a semente. A minha parte, a sua parte é plantar a semente. Paulo também fala isso. Ele diz: eu preguei, Apolo negou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Glória a Deus. Então o nosso compromisso, meu compromisso, o seu compromisso é levar a semente e regar a semente. Levar a semente e regar a semente. O crescimento quem dá é o Senhor. Então todo esforço que eu fizer, ou você fizer, por uma vida, por uma alma, enquanto houver vida na pessoa, há esperança. O gadareno,
ele estava esquecido, considerado morto, considerado um zumbi, mas ele estava vivo. E Jesus não desistiu dele. Jesus deixou a multidão para buscá-lo. Jesus deixou as 99 lá no pasto e foi buscar aquela uma ovelha que estava precisando. Então não desista. Você está orando por alguém? Você está ministrando, você está pregando para alguém? Você está esperando em Deus? Naquele versículo, eu e a minha casa serviremos a Deus? Não desista. Enquanto tem vida, não desista. Continue orando, continue dando testemunho, continue ministrando a palavra. Não desista. Jesus não desistiu de você. Ele não desistiu e não desiste. Ele não desistiu do Gadareno. Talvez essa pessoa que esteja desenganada, espiritualmente falando, aos seus olhos, e às vezes você acha que não tem mais jeito, talvez essa pessoa é o maior missionário que você já conheceu, é a maior missionária que você já conheceu. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, essa pessoa que você tem se esforçado em ministrar e orar por ela, o inimigo não vai matá-lo. Continue orando. A doença não vai matar, a depressão não vai tirar a vida dessa pessoa. Porque existem pessoas que foram levantadas por Deus para ser agente de transformação. Existem cada um de nós que estamos aqui, que fomos levantados por Deus para ser agentes da manifestação do amor de Deus. Glória a Deus. Não é esse o chamado do ministério? Um novo tempo de amar. Então deixe que o Espírito Santo de Deus flua através da sua vida, o direcionamento que Ele deu para nós. Um novo tempo de amar. Continue crendo no recomeço das pessoas. Por pior que possa parecer, mas está nas mãos de Deus. Não desista em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Então, o propósito da libertação é a semente. Glória a Deus. A semente libertadora. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, Pai, desta tua igreja, Senhor, É diante de ti. nós ouvimos esta Eu te palavra amo, agora Pai, e já te nos colocamos em agradeço, tua Senhor, presença pelo Senhor de e nos cada dia, comprometemos Senhor, com nos o Senhor, alimenta Pai. e que nos Nos nutre, comprometemos, Senhor, ó para Deus que querido, possamos, Senhor, a ser estar agente de reunidos, meu libertação, Pai. agente de Teu santo transformação. nome, meu Pai. Ó Deus querido, nós Glorifica a nos ti, Senhor, comprometemos para ao a honra e Senhor glória do teu a santo ser nome. agentes Eu da clamo a ti, manifestação Senhor, do para teu a honra amor e na glória do terra. teu santo nome. Nós possamos, Te ó Pai, exalto, Senhor, manifestar e o já seu amor, porque o glorifica a ti, Senhor nos amou manifestando o primeiro. teu santo nome. E é por isso Senhor, que nós glorifico amamos e já as te pessoas, nós agradeço para a amamos honra e as glória do teu almas, santo nome. nós Na amamos, ó Pai, certeza, Senhor, que o Senhor se faz presente porque mediante o a Senhor tua nos amou graça. primeiro. Em nome do Senhor O Jesus, Senhor nos amou primeiro. amo a ti, O Senhor. Senhor nos E amou já te primeiro. agradeço para a honra e E é glória por do isso que nós santo nome. amamos também. Clamo, Senhor, e Pedimos que o suplico, Senhor Senhor, para a honra e derrame glória do esse santo amor nome. sobre as nossas Desde já, vidas. Senhor, clamo a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Receba, ó Pai querido, as nossas vidas, as nossas orações. Pelo teu poder. Ó Pai, te exalto, nos ensina, te Senhor, a amar como o Senhor E amou. já te agradeço. Como o Senhor nos amou. Desde já, Senhor, O Senhor nos amou pelo teu primeiro. poder.